Olá, bem-vindos a mais um Educar-te em Ciência. Hoje vamos falar sobre os riscos que a matemática enfrenta. Vamos falar inevitavelmente dos resultados preocupantes, conforme alerta um artigo publicado no site da Iniciativa Educação, um artigo com o título O declínio da literacia matemática na Europa, um alerta para pais e professores. E vamos também falar de um artigo escrito a quatro mãos pelo professor João Maroco e também pelo professor Nuno Crato, um artigo escrito para a revista da Sociedade Europeia de Matemática. Queremos saber até que ponto os matemáticos devem ficar preocupados com os resultados do PISA e do TIMSS. Bem-vindo a mais um episódio, professora João Maroco. O que é que o PISA 2022 e o TIMSS 2019 nos dizem sobre a aprendizagem de matemática a nível mundial? Os alunos na Europa deixaram de saber contar? Olá, Fátima. Sim, ambos os estudos mostram uma tendência preocupante. Na Europa há 22, segundo os dados da última avaliação do PISA, cerca de 1 em cada 3 alunos, 30%, não consegue fazer mais que simples operações aritméticas do dia-a-dia. Deixe dar um exemplo. Por exemplo, no teste PISA 2022 aparecia um item que pedia aos alunos para determinar aproximadamente quantos milhões de quilómetros distanciava o planeta Neptuno do Sol. E os dados do problema eram estes, sabendo que uma unidade astronómica, que é a distância entre o Sol e a Terra, são 150 milhões de quilómetros, e sabendo que Neptuno está a 30,05 unidades astronómicas, qual é a distância em milhões de quilómetros? Este item é o chamado item nível 2, portanto um nível básico de literacia matemática, que simplesmente exige a conversão direta das unidades sem nenhum raciocínio ou cálculo inferencial complexo. E 1/3 dos nossos alunos, dos alunos europeus, não conseguiu responder a esta questão. Um outro item também deste nível de complexidade era simplesmente olhar para um gráfico de barras que representava o número de lápis em diferentes caixas de cor, e a pergunta era: quantos lápis há na caixa azul? E, portanto, era uma tarefa simples que exigia apenas a leitura direta do gráfico e ou contagem simples com muito pouca inferência ou estratégia exigida. 30% dos nossos alunos não conseguiu responder a este tipo de questões. Para ter uma ideia, em Singapura, o número de alunos, ou a percentagem de alunos de 15 anos que não conseguiu responder a este tipo de questões foi 8%, e no Japão 12%, portanto 3 vezes menor do que aquilo que está a acontecer na Europa. Na Europa, em média, os nossos alunos estão entre 1 e 2 anos letivos atrás dos seus pares do Sudeste Asiático. Países como Singapura, Taiwan, Japão e Coreia continuam a liderar, com pontuações médias a matemática acima de 550 pontos, e, para ter uma ideia, a média europeia ronda aos 480. Este declínio europeu é contínuo, ele acontece há mais de uma década, agravou-se com a pandemia, temos que falar sobre isso. Mas mesmo antes da Covid-19 já havia vários sinais de estagnação, especialmente em países que eram considerados modelos, como por exemplo a Finlândia, que estamos sempre a falar. A Finlândia, na última edição do PISA, caiu 23 pontos, a Alemanha 25, os Países Baixos 26. E em Portugal, que números temos? Em Portugal a situação é igual à da Europa, estamos perfeitamente alinhados com a média. Também temos cerca de 1 em cada 3 alunos que não consegue mais do que fazer operações aritméticas simples. E isto é uma tendência muito preocupante, porque até 2015 Portugal estava numa tendência muito crescente e significativa. Em 2015 até ficámos 2 pontos acima da média da OCDE, que na altura foram 490 pontos, mas desde então os resultados começaram a recuar. Perdemos cerca de 20 pontos no PISA 2022 e caímos para níveis de 2007. Portanto, um retrocesso muito significativo. Para ter ideia do que é que isto quer dizer em termos práticos, este retrocesso de 20 pontos equivale a quase um ano de escolaridade. Portanto, entre 2015, 2018 e 2022, os nossos alunos regrediram um ano de escolaridade nos seus conhecimentos da matemática. E a que é que se deve este declínio na Europa? O fracasso na aprendizagem em matemática pode ser apenas explicado pela Covid-19, pela pandemia? Não, de maneira nenhuma. A pandemia agravou o problema, sem dúvida, ninguém questiona isso, mas não o criou. A própria OCDE, no relatório que fez do PISA 2022, realça esta evidência. A queda da maioria dos países europeus começou antes da Covid-22. O que vemos é uma combinação de fatores estruturais
enfim, que a OCDE também refere, mas que nós já tínhamos, a investigação que eu faço e os colegas, já tínhamos diagnosticado também currículos pouco coerentes, excessivamente fragmentado, políticas educativas que muitas vezes seguem modas em vez de seguirem as melhores evidências científicas. E depois, quando olhamos ao mesmo tempo aos países asiáticos, vemos que eles apostam exatamente no contrário, em currículos sequenciais exigentes, em ensino explícito, direto e em avaliações rigorosas. E o resultado é este, pioria constante dos países europeus, todos, sem exceção, quer dizer, à exceção da Estónia, só um, aos quais Portugal se juntou em 2015, até 2015, que eu me referi ainda há pouco, nós estávamos numa trajetória crescente, que foi destaque nos relatórios da OCDE em 2015, em 2018. E a partir de 2015 ficámos alinhados com os países da Europa, e isto é em contraste com os países do Sudeste Asiático, como Singapura, Taiwan ou Japão, que, apesar da pandemia e apesar de terem encerrado as escolas, continuaram a crescer. Portanto, enquanto nos países europeus nós observamos um decréscimo que muitos ministros da Educação se apressaram a dizer que é devido à pandemia, nos países do Sudeste Asiático que eu referi, apesar da pandemia, esses países continuam a ter melhores resultados. Mas há quem diga que os alunos asiáticos conseguem ter mais sucesso porque decoram mais, são mais repetitivos, menos dados à criatividade. Isso é ou não verdade? Não. Essa é uma percepção absolutamente errada. O PISA 2022 também avaliou o pensamento criativo. Para quem está a ouvir ou ver, se calhar não sabe, o PISA tem 3 domínios principais, matemática, leitura e ciências, e depois há sempre um quarto domínio extra, e em 2022 foi o pensamento criativo. E, curiosamente, os mesmos países que lideram em matemática, como Singapura e a Coreia do Sul, são os 2 melhores do mundo, são também os que lideram em criatividade. E o que é que isto nos diz? Isto mostra claramente que o domínio dos fundamentos da matemática, da leitura das ciências, não são incompatíveis com a criatividade. Pelo contrário, são a sua base. Eu costumo dizer, meio a brincar, que não é possível pensar fora da caixa quando não se tem uma caixa. O professor João Maroco fez um estudo sobre a matemática do 8º ano no TIMSS 2019, trabalhou com colegas finlandeses, analisou dados de mais de 30 países. Quais são os principais fatores que explicam as diferenças de desempenho nos alunos destes diferentes países? São essencialmente 3. O primeiro é o país e o contexto socioeconómico. O Índice de Desenvolvimento Humano da ONU explica grande parte das diferenças entre países. De uma forma geral, países com maior índice de desenvolvimento têm melhores desempenhos escolares e académicos, mas, curiosamente, a despesa em educação, ou se quiser, o investimento em educação como percentagem do PIB, não tem uma correlação positiva com o desempenho nem só desses países, nem países onde o índice de desenvolvimento humano é mais reduzido. O segundo fator, claro, é a escola e os professores. As escolas que enfatizam o sucesso académico, que têm menos problemas disciplinares, apresentam melhores resultados. E os professores que conseguem adaptar o ensino às necessidades dos alunos também fazem a diferença. Curiosamente, deste estudo, o principal fator que explica a variação, quer dentro do país, quer entre países, são variáveis do aluno e da família. Destas variáveis destacam-se essencialmente 2. Os recursos educativos em casa, que os alunos têm para ajudar a aprender e para aprender, e também a autoconfiança e o gosto que eles têm pela matemática. Isto tem um impacto muito significativo. Em média, estes alunos que têm mais recursos e que têm maior autoconfiança têm resultados muito melhores do que aqueles alunos que, enfim, dizem que, ou sentem que a matemática não é uma das suas disciplinas preferidas, que as famílias também não os encorajam a estudar matemática e a ser bons alunos da matemática. Isso é interessante. Isso significa que o contexto do aluno, a atitude, o contexto familiar são quase tão importantes como o contexto a nível nacional? Exatamente. O que as nossas análises mostraram de uma forma um bocadinho surpreendente é que depois de controlarmos o efeito do país, a análise tem que ser feita assim. Portanto, nomeadamente o desenvolvimento do país e da escola, o ênfase da escola no sucesso académico, as variáveis que sobram para explicar as diferenças entre os alunos, as que têm maior impacto, são as variáveis de nível do aluno e de família. E tem a metade da variação, mais de metade da variação das diferenças entre alunos é explicada por estas 2 variáveis, os recursos facilitadores das aprendizagens e a autoconfiança e a motivação que os alunos recebem das suas famílias.
Falou no desenvolvimento humano, o que é que isso nos diz sobre a relação entre educação e sociedade? Este índice de desenvolvimento humano é um índice do Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas, que basicamente pondera três indicadores. O rendimento per capita da população do país, a escolaridade média da população e a esperança média de vida. E o que este índice mostra é que a educação é inseparável do desenvolvimento. Países com melhor saúde, melhores condições de vida, maior igualdade tendem a ter sistemas educativos mais eficazes. Por outro lado, investir em educação sem resolver as desigualdades estruturais tende a ser ineficaz. Há países que gastam muito e têm resultados maus, há países que gastam menos e têm resultados melhores. Com este cenário traçado, e agora, o que é que devemos fazer para inverter esta tendência de declínio na aprendizagem na matemática? Essa é a questão do milhão de euros, não é? Mas temos investigação, há um conjunto de medidas claras, já comprovada pela evidência internacional, e que aparecem quando comparamos os sistemas educativos de maior sucesso. Sei lá, mesmo Portugal pré-2015 versus Portugal pós-2015, quando olhamos para o que a Finlândia tem feito nos últimos anos, para o que a Estónia tem feito, para que Taiwan, e isto só por falar dos países que eu conheço pessoalmente, há essencialmente um conjunto de evidências que demonstram porque é que há diferenças entre os sistemas educativos. E este conjunto de evidências passam por currículos focados e coerentes, que avancem de forma sequencial, um ensino direto e estruturado, baseado em objetivos de aprendizagem claros, avaliações rigorosas e frequentes que permitem corrigir problemas cedo, sistemas educativos que têm avaliações frequentes e rigorosas com validade e fiabilidade conseguem fazer um diagnóstico precoce das dificuldades dos seus alunos e, obviamente, sabendo o que está a correr mal, nós podemos intervir e melhorar. E depois, claro, formação sólida, quer não só do ponto de vista científico e pedagógico, dos professores com ênfase nos conteúdos que eles vão lecionar. E, finalmente, a equidade. É muito importante ajudar os alunos que têm maiores dificuldades a não ficar para trás, sem baixar a fasquia, nem descurar os que avançam a um ritmo mais elevado. Em Portugal, também podemos falar de Portugal, podemos olhar, por exemplo, da região autónoma da Madeira, que tem um percurso no PISA e nos estudos internacionais muito interessantes. Em 2000, a região autónoma era a região do país com piores resultados no PISA, muito abaixo da média nacional. Em 2022, é a região do país com melhores resultados no PISA, significativamente acima da média nacional. Vale muito a pena analisar com muita atenção o que é que a Madeira fez nestes últimos 25 anos, como é que passou da região com piores desempenhos a nível nacional para a região com melhores desempenhos a nível nacional. Ou seja, não se trata apenas de mais investimento, às vezes a questão está numa melhor política educativa, é isso? É, exatamente. Não basta gastar mais em educação e deixa-me dar aqui dois números que eu acho muito interessantes. O Brasil, por exemplo, os nossos irmãos transatlânticos, investem 4,3% do PIB em educação básica e secundária e na última edição do PISA tiveram 379 pontos a matemática. A Estónia investe em educação 4,5% do PIB, portanto uma diferença de 0,2 pontos percentuais e na última edição do PISA teve 510 pontos. Isto é uma diferença de 131 pontos, o equivalente a quase 5 anos de escolaridade. E, portanto, repare, são dois países com contextos culturais e socioeconómicos muito diferentes, mas que investem a mesma percentagem do PIB, do seu produto interno bruto, na educação dos seus jovens. E as diferenças são abismais, 5 anos de escolaridade. E, portanto, o que nós temos que fazer é seguir a evidência científica e não as modas pedagógicas, porque estamos a falar de literacia matemática, poderíamos estar a falar de literacia de ciências ou de leitura. Qualquer uma delas é um indicador crítico do futuro económico e tecnológico de um país. Num mundo cada vez mais online e globalizado, não é possível termos cidadania ativa sem literacia de matemática. E quando fala nessas modas pedagógicas, em vez de seguir as evidências científicas, está a falar exatamente o quê? Estou a falar daquilo que observamos em Portugal entre 2000 e 2015, independentemente da cor política do Ministro da Educação ou da Ministra da Educação, houve uma continuidade de políticas que foram baseadas naquilo que a evidência científica nos dizia, do currículo bem estruturado, com objetivos claros, do ensino focalizado,
com metas definidas, que os alunos e os professores sabiam que era necessário alcançar, com avaliações com consequências para os alunos, que faz com que os alunos levem a avaliação a sério, regulares, com validade e fiabilidade, com uma aposta na formação e na seleção de professores, que infelizmente se perdeu um pouco, porque agora temos professores a menos e, portanto, estamos a aceitar, ou temos que aceitar, não estamos, temos que aceitar professores que não têm a sua formação científica e pedagógica completa. E, portanto, houve uma evolução positiva entre 2000 e 2015, que é a história do Teams, que, na minha opinião, é devida a estas medidas políticas e educativas, e depois, em 2016, com um novo ciclo político, uma nova cor política, basicamente foi ignorar tudo o que Portugal tinha feito, e volto a repetir, independentemente da cor política, e foram adotadas, digamos, novas pedagogias, que na verdade não são novas, elas são da década de 70 do século passado, muito motivadas pelos franceses e também muito adotadas na América Latina, por exemplo, no Brasil, que falava ainda há pouco, em que basicamente deixámos de ter currículos bem estruturados, com metas e objetivos claros. O ensino deixou de ser explícito e expositivo e passou a ser mais interativo, no sentido em que passou a ser centrado no aluno, nas necessidades do aluno, no ritmo de aprendizagem do aluno, nos interesses de aprendizagem do aluno. Desvalorizou-se muito a avaliação externa, com consequências para os alunos. Falava-se que os exames de final de ciclo, de quarto e sexto ano, eram altamente penalizadores para a saúde e para o bem-estar psicológico das nossas crianças. E, portanto, essas provas foram anuladas e passou a haver provas que não têm nenhum tipo de consequências a meio do ciclo, que surgiam um ano depois de elas terem sido feitas nas escolas, e, portanto, o sistema ficou cego. E sem informação, sem perceber o que é que está a correr mal, nós não conseguimos intervir e corrigir a tempo. Felizmente, continuamos a participar nos estudos internacionais, no PISA, no TIMSS, no PIRLS, no SLS, que são testes standardizados, internacionais, ou seja, iguais para todos os alunos de todos os países do mundo participantes, que têm itens de tendência, que são as mesmas questões que aparecem em diferentes edições dos testes, que permitem assegurar que o teste tem fiabilidade temporal, ou seja, que eu consigo comparar o que é que os alunos conseguiam fazer em 2015 com aquilo que os alunos conseguem fazer em 2012 e perceber se de facto os conhecimentos estão a melhorar ou se estão a regredir. E no caso de Portugal, portanto, resolvemos ignorar tudo o que tínhamos feito até 2015 e que tinha conduzido a um sucesso educativo que foi mencionado várias vezes nos relatórios da própria OCDE, e resolveu o Ministro da Educação e a sua equipa adotar as modas do século passado, francesas, também do Brasil e de outros países, onde tem provado maus resultados. A Finlândia, infelizmente, também entrou um bocadinho por esta área, a Suécia também, e depois procuram-se as respostas para este descalabro educativo dos países europeus nos sítios errados. A Suécia, por exemplo, diz que é o problema da digitalização do ensino. Mas a verdade é que, se formos ver os melhores exemplos dos países do Sudeste Asiático, o ensino é completamente digitalizado. Todas as salas de aula em Taiwan, por exemplo, a partir do primeiro ano de escolaridade, têm quadros interativos e as crianças têm tablets onde fazem os seus exercícios e onde fazem os seus testes e as suas questões interativas, em que o teste é ajustado ao nível do aluno e as perguntas são desenvolvidas de forma a colocar um desafio extra ao aluno. Portanto, os melhores alunos conseguem evoluir mais rápido, os alunos com maiores dificuldades evoluem um ritmo mais lento. Ou seja, se calhar até o exemplo asiático não está assim tão distante, não é? Deveríamos olhar mais para o que se faz na Ásia. Deveríamos olhar mais para o que se faz na Ásia, e eu lembro que houve a intenção de ir a Singapura para ver qual era o currículo de Singapura em matemática, e eu na altura comentei, não vale a pena ir ver porque nós temos dados sobre isso. Aliás, é um dos resultados muito interessantes do estudo que eu fiz com os colegas finlandeses, é que a percentagem do currículo nacional dos países que é coberta pelo teste TIMSS, de facto, não tem um impacto positivo no resultado desses países. E quando ainda há pouco falava no caso do Japão, que é um dos países, dos melhores países no estudo PISA e no estudo TIMSS, de facto, o Japão no TIMSS é um dos países em que a mancha curricular nacional é
pouco coberta pelo teste Teams. Ainda assim, os alunos conseguem ter bons resultados no teste Teams. E eu devo contar que, na altura, ficámos muito surpreendidos com aqueles resultados e contactei, inclusive, os colegas norte-americanos que são responsáveis por esta parte do estudo Teams, que se chama análise da mancha curricular, que me asseguraram, não, João, temos a certeza, isto foi o que os colegas japoneses reportaram e isto está correto. E, portanto, fomos à procura de explicações. Como é que o Japão, que a matemática e as ciências tem cerca de 50% do seu currículo explicitamente avaliado no teste Teams, consegue ter os melhores resultados do mundo? E a resposta é porque os alunos japoneses são ensinados os conceitos básicos da matemática, das ciências da leitura, que lhes permite, dominando bem esses conceitos básicos, permite inferir para aquilo que eles nunca viram. E isso, se calhar, explica o sucesso dos sistemas asiáticos nestas provas internacionais. Nós criticamos muito que o nosso ensino em Portugal e na Europa é muito baseado na memorização e, portanto, passámos do extremo em que era preciso memorizar tudo para não é preciso memorizar nada. E este fim de semana, no supermercado, a minha esposa encontrou uma colega, que é professora de Físico-Química no nono ano, no Conceito de Sintra, não vou dizer qual é a escola, e estávamos a falar sobre... Isto é sempre a discussão, ou é sempre a conversa básica dos professores. E estávamos a falar das dificuldades dos alunos e ela estava a contar que está absolutamente em pânico com o nível dos alunos que chegam ao nono ano e que vão ter Físico-Química. E deu 2 exemplos. No outro dia, um aluno perguntou-me: professora, 3.000 escreve-se com quantos zeros? E a outra questão foi, ela dá física e, portanto, tem aquelas coisas do movimento e das velocidades e das acelerações. E uma questão era muito semelhante a esta que eu falei ainda há pouco do PISA, que era um objeto move-se a 3 metros por segundo, qual é a distância que ele percorre ao fim de 1 minuto? E ela diz que numa turma de quase 22 alunos, teve 2 alunos imediatamente a resolver os exercícios, os outros perguntavam: isto é para fazer o quê mesmo? E, portanto, esta é uma grande diferença dos alunos do Sudeste Asiático, é que eles, de facto, têm uma formação de base sólida, conceitos sólidos, que lhes permite perceber, ok, este problema de perceber qual é a distância que um objeto percorre se for a 3 metros por segundo é exatamente a mesma coisa que perguntar qual é a distância em milhões de quilómetros entre o Sol e Neptuno, sabendo que a distância em unidades astronómicas é 30 unidades astronómicas e cada unidade astronómica são 150 milhões de quilómetros. É uma conta de multiplicar simples, 30 vezes 50. Os nossos alunos portugueses, que estão alinhados com os europeus, a primeira questão é: isto é para fazer o quê mesmo? E não conseguem perceber que é simplesmente uma conta de multiplicar. Com estes dados um pouco preocupantes, estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Professor João Maruco, quais são as principais ideias a reter sobre literacia matemática na Europa? A primeira é que os resultados do PISA e do Teams mostram claramente que os alunos europeus estão em retrocesso. Isso é de veras preocupante, porque quando olhamos para as diferenças entre os nossos alunos e os alunos do Sudeste Asiático, as diferenças são até 2 anos letivos. E, portanto, os cidadãos do futuro, da cidadania ativa, da tecnologia, da utilização racional da tecnologia e eficiente, estão a ser formados no Sudeste Asiático. E isto, obviamente, tem consequências, porque as sociedades ocidentais são sociedades altamente tecnológicas, para as quais a matemática e as ciências e leituras são conhecimentos absolutamente fundamentais. Não é de todo aceitável que 1 em cada 3 alunos europeus tenha dificuldade com este tipo de cálculos aritméticos muito simples. As causas do problema eu acho que estão bem identificadas. O declínio não é apenas devido à pandemia, mas a currículos incoerentes, ensino fragmentado, políticas baseadas nas modas que falávamos ainda há pouco, pedagógicas, em vez de evidência científica. Enquanto os países de sucesso do Sudeste Asiático, como Singapura e o Japão, apostam em currículos exigentes, ensino direto, avaliações rigorosas e conseguem combinar o domínio técnico com o pensamento criativo. Porquê? Porque para conseguir criar é preciso saber, é preciso conhecer, é preciso pensar para além daquilo que se aprende. E os alunos japoneses, de acordo com aquilo que nós encontramos no estudo com os colegas finlandeses, conseguem fazer isso muito bem. Depois dos fatores determinantes ao desempenho, há fatores do país. O índice de desenvolvimento humano é fundamental. Não há desenvolvimento sem educação.
a escola e os professores também, a disciplina, o foco académico, a formação dos professores e, finalmente, os alunos e as famílias. Mais uma vez, para falar de um caso que eu conheço, Taiwan, quando um aluno do primeiro ou segundo ano revela dificuldades em matemática, os pais são chamados ao diretor da escola e eles dizem o que é que os senhores vão fazer para resolver este problema. Nós é o contrário, nós chegamos à escola, nós pais chegamos à escola e dizemos o que é que o professor vai fazer para resolver este problema. E muitas vezes o problema não é algo que o professor consiga resolver, porque o problema vem de trás, vem de casa. E os pais de Taiwan, ao sábado de manhã, colocam as crianças naquilo que eles chamam Math Gymnasium, ginásios de matemática. Porquê? Porque entendem que a matemática é uma área de conhecimento fundamental para o sucesso profissional dos seus filhos e, portanto, tem que se atacar este problema de eu não gosto de matemática, eu não sou boa matemática. Em Portugal nós costumamos dizer a brincar, sem piada nenhuma, que há 2 disciplinas a que os alunos podem chumbar até o 9º ano, que é português e matemática, porque conseguem passar com duas disciplinas reprovadas. E depois chegam ao 10º ano, como não gostam de matemática, nunca foram bons a matemática, porque os pais também nunca foram bons a matemática, saem das áreas científico-tecnológicas e vão para as humanidades. Bom, e obviamente eu não tenho nada contra as humanidades, mas volto a referir, vivemos numa sociedade tecnológica e não é possível exercer a cidadania plena sem conhecimentos técnicos e tecnológicos. As soluções que temos que adotar são aquelas que a evidência científica, não só portuguesa, mas também dos outros países de sucesso, tem demonstrado melhor a literacia matemática. Currículos coerentes, ensino estruturado, avaliações regulares, formação sólida dos professores, políticas centradas na equidade, mais qualidade, mas não apenas mais investimento. Se queremos resultados como os de Taiwan, da Estónia, da Madeira, então precisamos educar com ciência e não com slogans ideológicos. Agradeço mais esta participação ao professor João Maroco. Nós voltamos para a semana com mais um Educar-te em Ciência. Até para a semana.